O nosso convidado de hoje é o candidato Odacir Fiorentini. Odacir, primeiramente, obrigado pela sua presença, obrigado por aceitar o nosso convite. É uma satisfação, é um orgulho imenso de poder estar aqui e poder conversar com o Jornal do Oeste e principalmente com os leitores. Fiorentini, qual a razão que levou o senhor a se candidatar ao cargo de prefeito de Toledo? Sair de um fator de confortável, que grande parte da sociedade, grande parte das pessoas que têm o pensamento crítico fazem. É extremamente cômodo você sempre estar criticando, apontando soluções e criticando. Decidi ser candidato, primeiro, porque eu sou do município de Toledo, sou nascido aqui. Historicamente, a minha mãe foi a segunda professora na antiga Vila Brasil, hoje todo o complexo da grande Vila Pioneira. Estudei muito ao longo da minha vida estudantil, né, com faculdades, pós, mestrado e grandes desafios profissionais à minha frente, o que teoricamente me credencia para que eu seja candidato e espero ser eleito para que daí na prática efetivar essa afirmação minha de que faremos uma grande administração para o município de Toledo. Fiorentini, o que precisa mudar e o que pode ser mantido da atual gestão? Nós temos vários projetos interessantes ao longo de várias administrações. Toledo é uma cidade muito bonita, uma cidade organizada e que tem que se reconhecer as gestões de todos os prefeitos. Sempre tem algo positivo, mas também tem algo que precisa melhorar. Se a gente for verificar, por exemplo, na mobilidade urbana, não é culpa de quem faz os loteamentos, mas é culpa de quem analisa os projetos. A nossa cidade, muitos dos loteamentos não têm conexão, né, do perímetro urbano com avenidas e etc. Isso é uma falha, na verdade, do planejamento urbano da cidade. Se você for analisar na área da juventude, nós temos grandes desafios. A nossa juventude hoje, ela precisa ter uma formação e um acompanhamento diferenciado pela facilidade que ela tem de informação dentro da tecnologia que está exposta a toda a sociedade, mas principalmente à juventude. Então nós precisamos reformular o processo de gestão na administração pública, focado, por exemplo, nos centros de juventude e nas próprias escolas, né, implementando a tecnologia. Mas eu acho que o grande desafio em todas as pesquisas de opinião interna que nós temos no município de Toledo, o grande desafio é a saúde pública. Esse é o maior desafio que nós temos hoje na cidade de Toledo, né? Não que não tenhamos outros, mas esse é o maior. Nós planejamos uma cidade onde a saúde ficou esquecida. Nós construímos uma UPA sem construir a rede de hospitais. A UPA virou um ponto de consulta, de atendimento e o entendimento de grande parte da população de que é um hospital. Se você verificar os horários eleitorais que estão colocados, tem candidatos, amigos meus, que dizem assim: o Hospital Municipal é para a Grande Vila Pioneira e a UPA foi construída por Jardim Santa Maria, para Vila Becker, etc. Não, a UPA não foi. A UPA, quando veio para Toledo, ela veio com a concepção de buscar mais 4 ou 5 municípios, né, que é São Pedro do Iguaçu, Ouro Verde do Oeste, São José das Palmeiras e Diamante do Oeste. Era exigência, foi exigência do Ministério da Saúde, ela é urgência e emergência. Quando você não constrói a rede hospitalar para fazer atendimento, a UPA é um local de depósito de pessoas doentes e muitas delas entram em óbito aí, sendo que a lei diz que você tem que ter 24 horas no máximo de passagem. Então o nosso compromisso é colocar o hospital regional em funcionamento com a gestão do Estado, que já está em compromisso através de ofício do Estado desde 2014. Se o município concluísse o hospital, o Estado faria a gestão e transformar ele num hospital universitário. Para isso demanda cerca de 15 milhões de investimento, precisamos ampliar o hospital regional. O outro aspecto é o hospital municipal. Engana-se quem dizer que vai reabrir o mini hospital. Eu não vou mentir para a população, eu não quero enganar absolutamente ninguém. Eu, quando diretor da 20ª Regional da Saúde de Toledo, tenho o laudo da vigilância sanitária, o que impossibilita essa situação. Você tem que reformular todo. O local é impróprio e inadequado, então nós temos que abrir com uma unidade de 24 horas de atendimento à população, né, até que você construa o hospital municipal de fato dentro de um processo de gestão interligado com as redes hospitalares de média, baixa e alta complexidade. Esse é o grande desafio que nós temos, além de, por ser um município central,
né, referência da região metropolitana, nós temos que seguir aquilo que nós iniciamos na 20ª regional. Temos que fortalecer a gestão regional, que é o núcleo do Hospital de Assis Chateaubriand, com 5 municípios, com 10 leitos de UTI, que está em obra e deve se concluir ainda esse ano. As obras da UTI de Palotina estão concluídas, faltam os equipamentos para mais 4 municípios. Terra Roxa, que não tinha hospital, tem hospital agora. Precisamos credenciá-lo no SUS e foi credenciado o Hospital Municipal de Marechal Condorão, que não é. Para que a população entenda o que um prefeito da municipal, o que um candidato a prefeito do município de Toledo tem que falar de saúde dos outros municípios. Nós temos que falar porque é polo. Nós temos que fazer uma gestão da saúde no sentido de segurar a população na média e baixa complexidade e trazer para a alta, que é o hospital regional. Isso é gestão pública de saúde. Isso é polo microrregional. O prefeito tem que assumir isso. É inadmissível que um prefeito de uma cidade durante 4 anos não consiga assumir, por exemplo, a presidência de um consórcio intermunicipal de saúde, né? Sendo que toda a gestão está dentro do município de saúde. Nós vamos mudar essa realidade. Candidato, quais são as qualidades que te fazem ser a pessoa mais indicada para assumir a prefeitura do nosso município? Nascido em Novo Sarandi, no distrito de Toledo. Minha mãe é 2ª professora. Sou formado em economia, pós-graduado em gerência contábil e auditoria, direção de empresa, negociação, gestão de pessoas, mestrado em engenharia de produção, gestão da qualidade e produtividade. Fui professor por um período de 10 anos no Premem e no Alberto Santos Dumont do Jardim Porto Alegre. Fui secretário da Liga de Futebol Amadora de Toledo. Fui secretário de Administração e Recursos Humanos do município de Toledo. Fui gerente, diretor executivo do programa Cultivando a Água Boa na área socioambiental, referência mundial, ajudei a implantar, sou coautor do programa, fui diretor da 20ª Regional da Saúde e tenho uma relação muito estreita com o nosso município e com a nossa comunidade. São 32 anos de serviço público, né? Sempre fiz gestão. Me qualifico nessa oportunidade exatamente por isso, porque aonde eu passei eu sempre procurei, acima de tudo está a gestão pública. A questão partidária, ela é importante, ela é necessária, mas acima de tudo você tem que trabalhar a gestão. Eu me lembro quando eu fui convidado para assumir a 20ª Regional da Saúde, eu fiz uma condição para o então deputado estadual de Marechal Condorão, Hélio Lino Rusch. Eu aceito o desafio, se quem indicar os cargos comissionados da regional sou eu, porque a responsabilidade é minha, né? Tanto civil como criminal, como administrativa dos atos que são feitos. E ele relutou, mas no final aceitou. E eu escolhi as pessoas certas e os resultados que nós atingimos foi altamente positivo na área da saúde, né? Em todos os aspectos. Por quê? Porque foram pessoas escolhidas, dedicadas, com capacidade e competência para o serviço público. A administração pública não se brinca. Eu não quero assumir a prefeitura e transformar numa escola de formação pública. Nós precisamos ter pessoas que compreendam, entendam a legislação e que façam gestão pública e dão a resposta rápida para a sociedade e para a comunidade. Por isso que eu me sinto extremamente tranquilo, extremamente preparado como um cidadão de Toledo e como uma pessoa que tem um grande desafio pela frente. Não tenho dúvida alguma de que nós vamos poder construir isso. E digo mais, não será necessário, veja bem, não sei se algum candidato terá a coragem que estou tendo. Você não precisa, daqui a pouco, ter a confiança da comunidade para contribuir, para ajudar. Eu me coloquei à disposição para poder participar do processo democrático. Se a sociedade me confiar, eu agradeço a confiança e vou saber corresponder. Mas se a sociedade não confiar em mim, vocês podem ter certeza que eu vou agradecer da mesma forma. Mas jamais entrarei em depressão e jamais deixarei de ajudar as pessoas e que administram esse município e principalmente a sociedade. Esse é o compromisso desse cidadão, pessoa que nasceu, mora aqui, gosta e cria os filhos e quer continuar nessa cidade cada vez mais e cada vez melhor e que ela cresça com desenvolvimento sustentável. Quais são os desafios neste período de campanha? Os desafios é enfrentar a resistência da sociedade, inclusive a minha, sobre a questão da classe política. Esse hoje está sendo o maior desafio que você tem, o maior questionamento da comunidade e da sociedade. Infelizmente, nós vivemos uma realidade muito diferente daquela que eu me criei lá em Novo Sarandi, que
que quando anunciavam a vinda do prefeito, do governador, do deputado, nós saímos correndo na rua para receber a autoridade máxima, né? Hoje, na verdade, se você disser que um político vai ao bairro, que um político vai à reunião, a comunidade muitas vezes resiste. Eu não estou tendo diretamente esse problema porque eu nunca fui candidato. É a primeira vez. Eu não sou candidato de carreira, como alguns que têm 5 anos de mandato de vereador, outros candidatos a vereador, gente que falou que não ia à reeleição, que era totalmente contra e que hoje se coloca de novo, não por interesse dele. Eu até não quero compreender isso, mas infelizmente é o que a comunidade vê, né? Você coloca de novo como candidato de repente por causa dos compromissos com os grupos políticos, com os elos, com as amizades e a situação. Eu quero ter um compromisso com a comunidade e com a sociedade. Esse é o meu compromisso. Eu quero trabalhar para a sociedade, respeitando todas as pessoas, todos os empresários, o comércio, exercer essa liderança micro-regional que é necessária, e se possível até mais, não por um ego pessoal, mas porque há necessidade para investimento nesse sentido. Mas em resumo, o grande desafio que nós temos é esse. O segundo é o descaso com a saúde pública. Esse talvez seja um dos fatores também que está entre o descaso da classe política e o descaso da classe política está relacionado à falta de investimento na área da saúde. A população tem sofrido muito. Eu não estou assumindo compromisso nenhum mirabolante. Nós vamos pegar o orçamento do município e nós vamos fazer o enfrentamento para as pessoas, né? Nós temos que manter o que está. Nós temos que melhorar o que for possível, mas nós temos que fazer gestão na área da saúde. Não tenha dúvida nenhuma. E eu aposto, sem querer ser demagogo, sem querer ser prepotente, que nenhum dos candidatos tem a experiência que eu tenho na área da saúde. Por isso que eu quero assumir esse compromisso com a população de Toledo. Fazer saúde é fazer gestão. E fazer gestão não é para amador, não é para quem acha, é para quem sabe. Fiorentino, em política, tudo é válido? Não. Essa era uma regra que sempre existiu, principalmente na cidade de Toledo. Se você acompanhar os programas eleitorais, neste momento, existe, na verdade, ataques de todas as ordens. Eu fiz, deixei de fazer, eu vou fazer, porque você fez isso, porque você deixou de fazer aquilo. Eu não. Se você acompanhar o meu programa eleitoral, essa é a proposta nossa. Eu vou na área das proposições. O que o PPS e o PSB, como candidato a prefeito Fiorentino, como vice Bussinger, propõe de fato para uma cidade melhor. Eu ouvi durante 8 meses a comunidade. Eu intensifiquei nos últimos 90 dias a formação e a formatação do plano de governo municipal, ouvindo a comunidade. O plano de governo, ele fechou? Não fechou, porque é impossível você ouvir toda a comunidade nesse processo todo. Então, nós vamos continuar ouvindo a comunidade através do orçamento participativo, através do diálogo. A política é a ciência e a arte da negociação, né? A política não pode ser a ciência e a arte do ataque, da desmoralização do processo, da desconstrução de uma cidade em todos os seus aspectos. E a gente vem com essa proposição, fazer política diferente. Eu nunca fui candidato, como eu já falei, estou me apresentando pela primeira vez, sempre estive envolvido no meio político, é verdade, como desafio profissional, mas como gestor público municipal, atuando diretamente na política, é a primeira. Então, comigo, terminou as eleições, nós vamos construir, e não é discurso, porque já tem prática, eu já disse isso, quando a gente criou a Frente Parlamentar Regional de Saúde, quando a gente criou em Itaipu Binacional a Frente Parlamentar da Sustentabilidade do Meio Ambiente, a gente não trabalhou só com o lado do partido A ou do partido B. A gente tem que envolver a comunidade e a sociedade, porque o principal motivo de transformação da comunidade é a educação, é a formação, e ela complementa na escola, ela vem de casa. E graças a Deus, a minha, com 15 anos de idade, começou a lecionar, educou muitos filhos de Toledo na formação da escola e etc. E principalmente eu e minhas 2 irmãs, no sentido do respeito, da humildade, da admiração por todos. Por isso, quero abrir um parênteses muito breve aqui.
Nós temos que reconhecer a todos os candidatos e candidatas que se colocaram à disposição, num momento como esse. O que nós estamos fazendo nesse momento é discutindo o melhor para a cidade de Toledo. Se alguém está discutindo a questão pessoal de quem quer que seja, eu quero pedir para a comunidade que exclua, que essa pessoa não está preparada e equilibrada para fazer gestão pública. Como o senhor enxerga o atual momento do município? Desafiador, desafiador. Quando você tem um FAPS com quase 400 milhões de dívidas do município, quando você tem empréstimos internacionais, eu estava em Itaipu Binacional como diretor do programa Cultivando Água Boa, ofereci para o município, junto com o diretor de coordenação em meio ambiente, Dr. Nelton Miguel Friedrich, recursos até a fundo perdido. A decisão foi buscar em organismos internacionais dinheiro e não buscar parcerias que até agora a gente não consegue entender, a gente deduz que seja por questões políticas, né? Então nós temos financiamentos em órgãos internacionais, nós temos um município que carece mais investimento na área da indústria e do comércio, investimentos nesta área. Nós temos um grande desafio que nós vamos enfrentar a partir de 2018, a nossa querida e estratégica BRF Sadia nunca teve uma concorrência estratégica de força, de competência. Agora está se instalando a maior indústria da América Latina em abate de suíno, com investimento na ordem de 2,4 milhões, 360 milhões de CMS, que estava na mesa do prefeito da cidade de Toledo para tomar decisão para que se implementar, perdeu-se para a cidade de Assis Tubriã, Engenheiro Azauri, e nós, na verdade, temos que gerar uma produção muito grande para manter isso. Por outro lado, nós temos que apoiar, né, os agricultores, apoiar toda a área do segmento da agropecuária, da agricultura, mas principalmente na geração de mais indústrias para trazer mais impostos. Por isso que a minha administração não ficará 2 anos e meio sem secretário de Indústria e Comércio. Eu tive uma reunião na Associação Comercial e disse que o meu secretário de Indústria e Comércio será da Associação Comercial e Industrial, independente do partido, desde que ele pensa no coletivo, desde que ele entenda o que são indicadores, desde que ele entenda o que é planejamento, plano de ação, metas e resultados. Isso nós vamos atribuir para cada secretário municipais. Nós precisamos incrementar esse município de um novo investimento, apoiar o que tem, apoiar muito o que tem e trazer novas empresas. E inicialmente, inclusive está no nosso plano de governo, fazer um elo de ligação com o Parque Tecnológico de Itaipu, para que a gente consiga criar em Toledo o nosso Parque Tecnológico também. Como não temos condições no primeiro ano, que a gente firme parceria junto com a empresa, o comércio, o jovem empreendedor e tantos outros, que a gente busque junto às universidades. E eu quero abrir um parêntese, não se ofendem do que eu vou dizer. Nós temos 5 universidades em Toledo, 6, daqui a pouco vamos a 7, 8, 9, que são verdadeiramente uma fábrica de projetos que tem exigência do MEC, que é o Ministério da Educação. Nós precisamos ter um secretário de Ciência e de Tecnologia, um secretário de Educação, que unifique toda essa conclusão dos projetos de graduação, TCC, dissertação, mestrado, de teses e pós-doutorado, que certamente terá em Toledo, dentro do pensamento estratégico do nosso município. Como é que a gente pega todo esse intelecto que está na sociedade da formação e transforma isso numa grande fábrica de projeto? Por isso que está no nosso plano de governo. Nós vamos criar uma fábrica de projetos dentro da administração municipal, vinculadas inclusive com as próprias universidades, para que a gente não tenha apenas formando, mas que nós temos, quem sabe, futuros empreendedores e que nós temos pessoas que, se chegarem aqui e forem embora, deixam saudades para nós, com exemplos, com projetos, com programas e com ações verdadeiramente estratégicas para o município de Toledo. Esse é o grande desafio do gestor. Candidato, que perspectiva o eleitor pode ter ao elegê-lo em outubro? Se ele acompanhar do início da nossa entrevista até agora o final, a conclusão é dele. Se eu merecer a confiança dele, dentro do processo de gestão pública, dentro daquilo que nós vamos fazer e já fizemos, como educador, como professor, no esporte, como secretário da Liga de Futebol Amadora, na prefeitura, conhecendo por dentro como secretário de Administração e Recursos Humanos, conheço
a prefeitura por dentro, a sua organização. Na área da saúde, como diretor da área da saúde, que a gente transformou praticamente a saúde regional. Há mais de 10, 15 anos, o Hospital Bom Jesus buscava pela filantropia. Nós conseguimos isso, articulando todos os municípios, fazendo a primeira reunião em Brasília, no Congresso Nacional, no anexo 3, com todos os deputados federais e senadores do Estado do Paraná, com todos os prefeitos, representatividade das associações comerciais, industrial, das câmaras municipais, dos conselhos municipais de saúde, no sentido de pleitearmos, independente do partido político, mas com a sua representatividade, aquilo que é melhor para o município de Toledo. A perspectiva é muito boa, tanto para mim, pelo desafio profissional que eu sempre tive e encarei com extrema responsabilidade e seriedade, e principalmente para a nossa comunidade, porque de fato teremos um gestor na prefeitura. Nós não teremos uma pessoa que tem formação na carreira política, né? Onde a política está em primeiro lugar. Nós precisamos, na verdade, de pessoas que façam política de serviços públicos, né? Que seja política de ação, de efetivo e de resultado para a nossa comunidade, em todos os aspectos. E eu quero até convidar a todos que estão nos assistindo nesse momento e acompanhando pelo jornal, né, na escrita, na matéria que vai se fazer, que acompanhe o nosso site, que acompanhe o nosso Facebook, porque lá está o plano de governo completo nosso, e ele não está concluído. Lá você vai poder concluir. E quem sabe a sua ideia, ela será muito importante, não só para você que deu a sugestão, mas também para toda a cidade de Toledo, e nós vamos aproveitá-la. Esse é o grande desafio. Portanto, Fiorentim, 23. Candidato, a reforma eleitoral ajudou ou atrapalhou no processo? Ela ajudou porque o gasto que você teria na campanha pelo período que era anteriormente era muito elevado. Primeiro, que limitou também as ações de gastos e finanças. Segundo, a contribuição por parte das empresas, isso foi muito importante, passar só para a pessoa física. Então, todo nesse aspecto contribuiu muito com a economia do candidato, do partido, e principalmente que é um dinheiro que circula na cidade, que é um dinheiro que teria que colocar de uma forma ou de outra, né? Talvez eu não seria candidato, né? Se não tivesse mudado a lei pelo período que você tem, né, de investimento e de gasto. Segundo, que ela traz um certo prejuízo para quem é novo, que nem eu. Eu nasci em Toledo, dediquei muito meus anos ao estudo e ao trabalho profissional, de grandes desafios profissionais. Então, a grande dúvida que as pessoas têm, mas quem é o Fiorentim? Eu não tive tempo ao longo da minha vida, porque eu trabalhava na Sanepar durante o dia, lecionava à noite, fazia pós-graduação no final de semana e tive desafios profissionais fora da cidade de Toledo. Então, eu não tive muito tempo de estar presente junto às entidades, às classes sociais e etc, né? Mas isso me tornou uma pessoa com uma boa formação e conhecimento da problemática, tanto dentro do país quanto fora do país, né? Pelo trabalho que a gente fez quando Itaipu Binacional, ao ponto de viajar a 26 países a trabalho, e aqui dentro, né, do país, com palestras na área socioambiental, em todas as áreas, também traz esse conhecimento. Então, o grande desafio que nós temos é esse, é fazer o enfrentamento do não conhecido, né? A dificuldade que você tem é que você tem uma pessoa boa, não estou falando exatamente de mim agora, mas de qualquer pessoa da nossa sociedade que futuramente venha a se candidatar, que não é do meio político, ele tem uma série de dificuldades de conseguir. Às vezes poderia fazer uma excelente gestão, né? Eu não seria, talvez, eu tenho certeza que eu farei uma excelente gestão, né? Mas você tem dificuldade por isso. Então a lei, ela ajuda de um lado e ajuda do outro nesse aspecto. Portanto, as pessoas que procuram ao desafio de postular uma vaga na Câmara Municipal, ou no Executivo Municipal, ou na esfera estadual, federal, nacional, enfim, essa pessoa, infelizmente, preparar a legislação para quem está no meio e quem é político de carreira. Essa é a grande dificuldade que tem. Há um reconhecimento, inclusive por parte da própria comunidade nas visitas que a gente faz.
Certo. Candidato, um momento de dicotomia e desconfiança em relação à classe política pela qual passa o nosso país nesse momento, tem reflexo na campanha local? Tem. Tem para quem está envolvido em operação de irregularidades financeiras, malversação de dinheiro público. Nós temos aí o Petrolão, nós temos aí o Lava Jato. A população hoje ela é extremamente mais consciente. Nós vivemos numa cidade de Toledo que tem um diferencial muito grande, não aqui na região oeste, sudoeste, mas em outras regiões do nosso país. Nós temos uma população extremamente politizada. Ela sabe exatamente tudo o que está acontecendo e sabe fazer avaliação. Não quer dizer que isso não vai ter, o candidato A não vai conseguir ser prefeito, o candidato B não vai conseguir ser prefeito se o partido está envolvido aqui ou acolá. Mas, na verdade, ela tem uma interferência, sim. E nessas visitas que a gente está fazendo nos bairros, nas comunidades, nas entidades, nas indústrias, no comércio, a gente percebe essa manifestação da opinião pública, né? Dessa necessidade da mudança do que está por aí, né? Não necessariamente quem está no governo, mas desse momento político que a gente vive, né? A gente precisa oxigenar, né? Quantas vezes na casa da gente a gente não senta com a esposa, com os filhos, a gente tem que sentar, dialogar, mudar a estratégia, às vezes dar um puxãozinho de orelha no bom sentido no filho, na filha. Olha, às vezes é mais importante ouvir o conselho do pai e da mãe que tem experiência do que um amigo, uma amiga. Na política é assim. A gente às vezes tem que dar um puxãozinho de orelha, ninguém está indo para um caminho que é obscuro, né? Que é totalmente estranho, né? Que você não converge com o correto, com a boa formação dos recursos públicos. Eu não tenho dúvida nenhuma. Com a formação que a gente tem de casa, com a história que a gente tem na vida profissional, eu não tenho dúvida nenhuma que, se eu for o prefeito dessa cidade de Toledo, nós vamos ter recursos para fazer os investimentos que a comunidade deseja. Talvez não o que a comunidade sonha, porque às vezes o sonho é importante você ter, é importante você ter objetivo, mas às vezes você tem dificuldade de chegar a atingir por força de circunstâncias do momento, da função profissional, da questão do orçamento familiar. E a administração municipal é isso. Às vezes as pessoas acham que o prefeito é o grande realizador de todos os sonhos. E ele não, ele tem que ser um gestor, que ele tem que fazer o orçamento, tratar o orçamento como orçamento familiar, como o orçamento de uma empresa, de uma indústria, de uma entidade, e ele tem que fazer gestão com esses recursos, né? E esse é o grande desafio. Eu tenho certeza absoluta que, sendo o prefeito da cidade de Toledo, eu vou começar a ser avaliado, como já estou sendo nesse momento. E lá no final eu tenho certeza absoluta também que nós vamos chegar lá e algumas pessoas, né, não tão quanto está nesse momento, vão achar que faltou algo. Mas não faltou algo porque o prefeito não quis fazer, porque às vezes a questão financeira impossibilita, entre orçamento, receita, despesas, receitas brutas, receitas líquidas, enfim, há um complexo na questão orçamentária. E eu conheço muito bem porque eu tive o prazer e a felicidade, além de ser o gerente executivo do programa Cultivando Água Boa de Itaipu, eu fui gerente da área de toda a área de gestão estratégica e orçamentária da Diretoria de Coordenação e Meio Ambiente. Trabalhava lá diretamente com 16 vezes 20 milhões de dólares, né, e saí ileso. Estou tranquilo, com a consciência tranquila, como a minha família, meu pai e minha mãe sempre ensinou. Então, não há absolutamente nada do que você passar por um processo de desafio profissional e você continuar com a cabeça erguida lá no final, sem ter medo de olhar para a direita, para a esquerda, para frente, né? No sentido de respeitar as pessoas e assim, o meu desafio que eu tive foi construir uma proposta que é melhor para a comunidade, que é melhor para toda a sociedade. Esse é o grande desafio. Eu estou mudando o jeito de fazer política em Toledo. Primeiro, nas campanhas eleitorais, não vou atacar, é proposição. Segundo, nenhum candidato a vereador está recebendo 1 litro de gasolina, nenhum candidato a vereador está recebendo sequer cabo eleitoral,
Por quê? Ou você é líder de uma comunidade e se coloca à disposição e representa a sua comunidade e a comunidade confia, ou não saia candidato a vereador. Lembro-me, antes de serem lá como pré-candidatos a vereador, eu dizia isso. Nós vamos ganhar as eleições municipais em Toledo. Agora, se vocês quiserem trabalhar com a prefeitura municipal, se vocês não entendem sobre serviço público, vão estudar. Porque se vocês não estudarem, vocês não vão trabalhar comigo na prefeitura municipal, né? Então, o grande desafio é esse, é fazer diferente, de uma forma diferente, aonde a sociedade possa confiar. Aqui o jogo é sério. Aqui não tem compromisso de grupos. Aqui não tem. O único compromisso que tem é com programas, ações e resultados. Esse é o meu compromisso com a comunidade de Toledo. Repito, se me confiarem, agradeço. E se não me confiarem, agradeço da mesma forma. Não me dará depressão, porque o que me interessa nesse processo é ser democrático, participar do processo da democracia. E participar do processo de democracia não é ficar na frente da televisão ouvindo a rádio criticando. É como eu estou fazendo agora. Se colocar à frente das câmaras, ser avaliado por comunidade e ela aceitar o teu compromisso ou não aceitar, mas te respeitar e eu respeitar a decisão da comunidade, porque ela é soberana. Odacir, mais uma vez, obrigada pela sua presença, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, estou à disposição de vocês sempre, e digo, ainda quero abrir um parêntese, que o Jornal do Oeste sempre me tratou com muito respeito, com muita admiração, e é recíproco de minha parte a todos os profissionais, em especial a comunidade. Nós vivemos e estamos num momento muito interessante da vida, do futuro da cidade de Toledo. Portanto, pensem muito bem quem vocês vão escolher. Não necessariamente que seja aquele, mas aquele que a gente escolher, que a gente ajude a administrar o município. O município não pode ser de uma única pessoa, ela tem que ser da sua comunidade.